Hello, manos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam. Os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho. 984410010 para bater um papo comigo aqui, né? Eu quero saber o seguinte: se você já deixou de pagar a pensão alimentícia, né? Porque se você deixou, você vai em cana hoje aqui, porque eu tenho o prazer de receber uma grande figura, né, um ser humano respeitadíssimo, com uma história incrível. Ele que é juiz da Vara da Família, o doutor Marlon Souza. Doutor, que prazer lhe receber. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, mano. Prazer é meu estar aqui nesse programa tão bem comentado, né? Obrigado. Com tanto sucesso, tão prestigiado por tantos colegas meus e por tantas pessoas conhecidas. Alguns já vieram, né, doutor? Imagino que muitos amigos já vieram aqui, né? Já assisti, com ótimas referências. Tem algum, que bom. Tava esperando a minha vez. Então é um prazer pra mim estar aqui. Você tava falando pra mim que você tem 30 anos dando entrevista, você fica nervoso dando entrevista? Fico um pouco nervoso. Fica nada, né, cara? É isso que alimenta a alma, esse nervosismo, essa sensação de estar começando sempre. Tá, doutor, vem cá. Juiz há quanto tempo? 20 anos já? Como magistrado, como juiz há 20 anos. Você foi promotor antes disso? Fiquei 7 anos como promotor antes disso. Fiquei 7 anos como funcionário da Caixa Econômica Federal, também concursado. Trabalhei mais uns 2 anos como advogado. Trabalhei mais um pouco no Banco América do Sul ainda. Banco América do Sul? Rapaz, um banco de japoneses. Banco América do Sul? Final dos nome anos eu lembro 80, cara, 87. Pô, nem o nome eu lembro disso aí. Não, lá em Itajaí. Então, Itajaí. Acho que não durou muito esse banco, né, no Brasil. Olha, o banco eu acho que até durou um pouquinho. Não durou muito do banco, fui eu. Foi você? Em 4 meses me botaram pra rua. Não gostaram muito de ti, então? Não deu muito certo. Tá, mas vem cá, da vida de promotor pra vida de juiz é uma mudança absurda, né? São ritos e autoridades completamente diferentes. Completamente diferentes. As duas trabalham com direito, duas profissões extremamente difíceis. Mas qual é mais difícil? Ser promotor? Essa juiz? Essa é uma pergunta difícil de responder. Porque em alguns aspectos a profissão de magistrado ela é mais difícil, porque a decisão recai sempre sobre o magistrado, não sobre o promotor. Então quem vai decidir a causa é o juiz. Então é ele que vai ter essa responsabilidade. Se um promotor pedir a prisão de alguém, ele não vai prender, ele vai pedir ao juiz. E o juiz decide se prende ou não prende. Entendi, ele pede. Se ele pede, vamos dizer que o sujeito fosse inocente, o juiz condena, esse peso não cai no promotor que pediu a prisão, esse peso cai no juiz que condenou aquela pessoa. Mas é fácil carregar esse peso que recai sobre a toga do juiz ali, como é que é? Meu caro, assim, a gente aprende no curso do caminho. Depois de 30 anos a gente aprende a separar as coisas, né? Entender que o juiz é um sujeito falível e humano como qualquer outro e que está sujeito a essas situações. Então eu costumo sempre dizer o seguinte: o meu compromisso não é com o acerto, o meu compromisso é com a honestidade, o meu compromisso é com a minha consciência. Então eu procuro julgar de acordo com aquilo que eu entendi do processo, mas eu posso entender errado. Mas doutor, eu sou um ser humano. Eu sempre falo, se eu cometer um erro aqui no ar, se o mano falar uma besteira, talvez no máximo, eu posso levar um processo no máximo, né? Alguém vai pedir minha cabeça pro chefe. Agora, se você cometer um erro, você pode destruir uma vida, uma família. Sem dúvida. Ou algumas vidas, né? Não é só uma. Esse é um peso que eu acho que é difícil se preparar para o peso dessa decisão, né, doutor? Na realidade, a gente sempre destrói uma pessoa, uma família, em qualquer tipo de julgamento. Porque são duas partes. E aquela que perde sai dali destruída, emocionalmente ou financeiramente. Então essa sensação sempre vai existir. O juiz, em última análise, vai ser sempre odiado por alguém. Eu não tinha pensado por esse lado, né? A gente pensa pelo lado do vencedor só. Do vencedor. Mas o derrotado, que se achava cheio de razão e de direitos, ele sai dali descarregando a culpa em alguém. Ou o juiz é burro, ou o juiz é comprado, ou o juiz tinha algum esquema com a parte contrária, ou o juiz era amigo do advogado, porque como é que ele perdeu? É um absurdo. Ou o juiz... Não perderia nunca isso. Que juiz é esse? E dali só vem energias negativas. O vencedor sai dali dizendo o quê? Nada demais o juiz, porque ele tinha direito mesmo, ele ganhou porque ele tinha direito. Ou seja, o juiz só deu o que ele já tinha. Mas você já foi ameaçado de morte, Marlon? Já. Já foi mesmo? No passado já. Na época ainda como promotor, como juiz eu nunca fui ameaçado. O promotor é mais encardido um pouco, né? Por isso que eu digo que a profissão tem aspectos que para o juiz é mais pesado, tem aspectos que para o promotor é mais pesado.
E tanto que eu fui ameaçado como promotor e nunca fui como juiz. Espero que não seja, né? E espero também que não. Como é que você lidou com a ameaça? Não tem muito o que fazer diante de uma ameaça, mano. Porque é uma coisa que é inesperada. Tem que tomar os cuidados pessoais, naturais, cuidar com a rotina do dia a dia, não usar o mesmo caminho para ir para casa todos os dias, aquelas coisas básicas, né? Quando está estacionando um carro, verificar ao redor o que está acontecendo. Sim, tem alguns cuidados pessoais. Quer dizer, todo mundo deveria ter, né? Não é só o juiz. Não é o juiz. Hoje em dia todo mundo está... Você falou de rotina, doutor. Como é que é a sua rotina? Né, a rotina de trabalho, né? Porque o que a gente imagina é que o juiz ficou o dia inteiro sentado, igual no filme americano, né? Sentadinho ali julgando coisas. Não é bem assim, né? E com martelinho aquele com aquele roupinha bonitinha, né? Roupinha bonitinha ali, todo engomadinho ali e tal, pedindo silêncio. Quem dera. Não é isso? Não, quem dera. Essa é um imaginário que existe das pessoas, e de que o juiz não trabalha. O juiz está lá tomando café, de terno e gravata, batendo papo com os amigos e está na mesa dele só para assinar. E na verdade não é isso. Por exemplo, os juízes têm um problema muito sério com comunicação. Eles não conseguem se comunicar com a população. A linguagem é muito diferente, não consegue chegar. Então, o juiz vai te dizer o seguinte, como é o meu caso. Bom, mas eu tenho 4.000 processos na minha vara. Tu não sabe mensurar o que são 4.000 processos nem a população. Se eu disser que são 4.000, 2.000, 500, dá no mesmo. Sim, se você eu tenho falar 4 audiências por dia. Paga 4 audiências. Não sabe mensurar o que é isso. Mas eu vou te explicar. Por exemplo, 4 audiências que eu faço todas as tardes. Agora daqui a pouco estarei lá às 14 horas saindo daqui. Quem quiser conferir é só chegar no fórum, tá convidado. Tô lá às 14, a próxima audiência às 15, a próximas às 16 e a última às 17. São 4, uma por hora. O que é uma audiência? Como já disse, eu vou ouvir alguém, vou ouvir as testemunhas. Então, uma parte vai trazer 3 testemunhas, outra parte vai trazer 3 testemunhas e eu vou ouvir. Mas a minha entrevista contigo, ela leva 30 minutos. Quanto tempo leva para eu ouvir 6 testemunhas? Caraca. Eu tenho que fazer dentro de 1 hora, porque eu já tenho a próxima audiência. E você vai ter de tudo, você vai ter emoção, você vai ter raiva, você vai ter... O contexto das entrevistas são variadas. Mas o segredinho da coisa é o seguinte, se eu estou dizendo que eu faço 4 audiências por dia, e eu estou dizendo que eu tenho 4.000 processos na vara, significa o seguinte, que eu posso, trabalhando todo dia, de segunda a sexta, eu vou fazer 20 audiências por semana, fazer 80 audiências por mês. Não é isso, que são 80 processos, mas eu tenho 4.000. Aí quando vê, mas a minha audiência foi marcada para aqui 3 meses, 4 meses. Como é que eu vou marcar antes, meu amigo? Eu posso marcar no máximo 4 por dia. E isso significa o seguinte, que eu estou a tarde inteira no fórum, fazendo audiência, ouvindo testemunhas. Mas você tem que ler processo, doutor. E aí que tá, se eu estou a tarde inteira fazendo as audiências, que horário eu leio o processo? Que não tem uma página cada processo, né? Processo de 10 páginas, 300 páginas, 2.000 páginas. Tem processo assim? Tem. Centenas de processos. Mas isso é necessário, doutor, essa quantidade de páginas de um processo? Tem alguns que são necessários, tem outros que são estratégias. Se eu sou advogado, eu encho de documento dentro de um processo, porque eu quero que o processo não ande, e o juiz vai ter que olhar os documentos todos. Quando é que ele vai conseguir olhar aquele mundo de documento? Se ele está em audiência a tarde inteira. Só que ele precisa atender a parte que quer falar com ele precisa atender os advogados que querem falar com ele. Ele está em audiência a tarde inteira. Mas é comum, doutor, advogado ir procurar para conversar? É normal? Isso faz parte do rito do juiz? Sim. Hoje à tarde eu vou receber a Comissão de Direito de Família da OAB que vai lá, já está agendado. Trocar uma ideia. Entre uma audiência e outra, eu estou encaixando para eles esperar um pouquinho. Doutor, eu tive algumas conversas com alguns amigos juízes na história, né? E alguns me falavam o seguinte, mano, algumas vezes eu já saí do rito para evitar um crime e não era minha prerrogativa. Tu entende? Ele contando histórias assim, que ele já foi numa parte que ele saberia que ia cometer um crime específico, era um crime eleitoral na época. Sim. E ele falou pra parte e disse assim, não continua nesse caminho, né? Porque senão a gente vai se ver e a gente vai se ver de uma forma ruim. Sim. Isso é possível ou não, doutor? Eu não sou adepto. Respeito. Mas pode acontecer. Pode acontecer. O que eu acho é o seguinte, fiz isso a minha carreira toda e nunca tive problema. Eu acho que com a parte, com o réu, a gente não deve pessoalizar. Por quê? Porque quando tu pessoaliza alguma coisa, tu traz para ti aquilo. E a minha função como juiz não é essa. Como juiz, eu não sou amigo de ninguém. Fora do fórum, eu estou cheio de amigos.
e abraço todo mundo. Mas ali eu não posso criar esse ambiente de proximidade, tá? Por respeito às duas partes, né? Ou quando não haja outra parte, mesmo que seja um processo criminal, onde é só um réu, esse réu ele tem família, ele tem filhos. Então não posso ter uma proximidade com ele, nem para o bem nem para o mal. Nem de querer ser amigo dele, dar conselhos, e também muito menos de ofendê-lo ou humilhá-lo, justamente só apenas porque é um réu. Então eu acho que essa pessoalidade é ideal para o juiz, que ele mantenha um pouco afastada, né? Mantenha o como é que é o sentir na cadeira do juiz só. E entenda-se, o que eu estou dizendo é no processo, porque eu acredito que fora dali o juiz tem que estar no meio da sociedade. Mas já teve que julgar amigos pessoais? E daí? Não, amigos pessoais não, porque sempre que algum amigo pessoal está impedido. Daí tem impedimento. Impedimentos não precisa julgar. Mas você pode pedir para não julgar, dizer, olha, não tem condições de julgar esse processo, porque eu não estou isento para julgar esse processo. O jeito é meu amigo. A expressão é essa, não estou isento? Eu não estou. Eu sou família, suspeito para julgar. Família também, imagino, pô, acontece. Tem casos que está impedido de julgar e tem casos que está suspeito. Então o juiz já se declara e não julga. Mas conhecidos sim. Conhecidos. Porque nem todos amigos nós temos muito poucos, né? E hoje é dia do amigo, né, doutor? Hoje é dia do amigo, pô. Então, um bom dia para nos conhecermos. Dia do amigo. E uma pergunta boa, né? Quantos amigos de verdade temos, né? Dizem que a gente enche uma mão na vida, né? E a cada 7 anos a gente muda o nosso ciclo de amizades e dizem que depois dos 40 só diminui o número de amigos, não vai aumentando. Eu acredito nisso. Um amigo verdadeiro, né, doutor? E que tá tão difícil encontrar, né? Aquele amigo ou na verdade o amigo, para mim a definição é muito simples, tá, doutor? É aquele cara que sabe todos os teus podres e mesmo assim é teu amigo. Esse cara é teu amigo. É verdade. E quem tá numa posição de destaque, seja em relação de poder em amplitude da palavra, ou por dinheiro, ou poder de cargo, é mais difícil ainda. Porque tem que fazer um filtro de quem realmente tá se aproximando de ti por algum tipo de interesse, ou porque já é teu amigo, porque gosta de ti, gosta da tua presença. Você já sabe quando pelo feeling, quando o interesse tá, teu interessezinho ali guardado. Dá pra saber. Mas também essas coisas são fáceis de resolver, porque as verdadeiras amizades normalmente acontecem na infância e na adolescência. É verdade. E é essas que eu carrego comigo a vida inteira. E aí fica a vida inteira? Fica a vida inteira. Vamos falar disso na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber uma grande figura aqui, morador de Araranguá, é isso? Morador de Araranguá? Não troca Araranguá. Não troca, não tem jeito. Natal, não posso falar mal de Araranguá, então. Mas já morei em Criciúma. Já morou? Tá bom, então a gente já volta, doutor Marlon Souza, ele que é juiz da Vara da Família, aqui em Criciúma. A gente já volta no Manos Radio Show. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, a magistratura, isso, doutor, nos conecta, magistratura, bonita essa palavra, né, doutor? Bonito. É a palavra do juridiquês mais complexa para mim, é magistratura. Eu tenho o prazer de receber o doutor Marlon Souza, ele que é juiz da Vara da Família. Doutor, todos os dias, pensão alimentícia, briga de casal, separação, a sua rotina é definida por isso? Isso. E essa, para mim, uma das piores funções pro juiz. Porque eu fui juiz criminal há muito tempo, mano. Eu fiquei... E promotor também, né? Então, dos meus quase 30 anos aí de atividade jurídica, pelo menos uns 20 foi em vara criminal. Eu tô uns 10 na área de família. Criminal, crime mesmo? Homicídio, estupro, roubo. E lá acontece o seguinte no crime. O sujeito cometeu o crime, não tem dificuldade de julgar. Tá ali a prova, eu julgo, vai preso, paga pelo que fez, eu tomo meus cuidados pessoais com relação à segurança e matei o negócio ali e vou pra casa dormir. O juiz não pode falar matei, doutor. Agora, o juiz fala matei, fica complicado. Fica complicado. Pô, matei o negócio. Matei o negócio. Complicado. E aí, na vara da família não. Porque na vara da família eu não tô julgando bandido. Na vara da família todo mundo tem um pouco de razão. Você tá julgando pai de família, mãe? Mãe, trabalhador. E aí eu tenho que escolher um lado. E normalmente os dois têm razão. Então, ali é muito difícil. Eu vou te contar uma história para tu entender a dimensão do que é uma vara de família. O sujeito, essa história já é antiga, um caso que passou por mim há uns 10 anos, 20 anos, acho. O sujeito era um agricultor, trabalhava de sol a sol, ganhava um salário mínimo por mês. Nunca esqueço a fisionomia dele, baixinho, carequinha. Assim, com 40 anos de idade, parecia que tinha uns 65. Detonado pela vida difícil. A esposa dele, ela tinha retardo mental.
Eles tiveram o primeiro filho. Ela ficava em casa, ele trabalhava na roça, tiveram o primeiro filho. O primeiro filho morreu porque ela não conseguia sequer amamentar a criança. Passou um tempo, tiveram o segundo filho. O segundo filho foi dado em adoção, porque o primeiro já tinha morrido. Tinha sido morto nessa situação. Deram em adoção. O fórum foi lá, assistente social tirou, não tem condições, tiraram dele. Passa mais algum tempo, ele tem um terceiro filho. Vai para adoção de novo. Foram levar para adoção, o sujeito aparece no fórum e queria falar comigo. Eu, não, recebo, entra aí. Não, eu sou o pai daquela criança e tal. O que era? Não, doutor, eu vim pedir para o senhor um negócio. O senhor não tira meu filho, porque a mulher já é demente, o primeiro já morreu, o segundo foi dado em adoção. Caraca. Eu trabalho de sol a sol para manter essa família, é tudo que eu tenho na minha vida. O senhor não me tira esse filho. Caraca. Ele me pede isso. Aí eu te pergunto, primeiro, Caraca. quanto tempo para tomar essa decisão num processo? 10 minutos? Um dia? Uma vida? Mas a questão é o seguinte: quantos dias eu durmo pensando nisso antes de tomar a decisão? Tiro ou não tiro? Caraca. Tiro ou não tiro? Qual é o preço disso? De saúde, de imunização? Ou o juiz é aquele que não faz nada, vai pro fórum e só toma café? Muito bem, e eu chego à decisão. E a decisão é o seguinte: eu vou tirar a criança dele. Eu tenho que escolher se eu mato o pai ou se eu mato o filho. Se eu tiro o filho dele, eu mato o pai. De desgosto e objetivo. Se eu não tiro, eu mato o filho. E eu optei pela criança. Optei pela criança e tirei. Só que acontece o seguinte: eu saio do fórum às 7 horas da noite, embora as pessoas achem que eu saio às 3 horas da tarde, no final do dia. E quando eu chego na minha casa, o meu filhinho de 3 anos vem correndo e me abraçar. Ô pai, que bom que tu chegou. E eu tirei o filho do cara. Que eu espero que esteja bem hoje em algum lugar. Tanto o pai quanto o filho. Então ser juiz é muito mais do que assinar um papel. É muito mais do que fazer uma audiência. Quanto tempo muito mais do que condenar um estuprador, ou do que condenar um homicida. Isso é fácil. Quanto tempo o doutor faz isso? Esse julgamento foi... Eu estava em Turvo, ainda era juiz em Turvo. Tanto que era interior, agricultor, né? Ia fazer uns 15 anos e é fresco na minha memória até hoje. Na verdade, a sua decisão até hoje, você pensa nela. Se eu estou contando a história, é porque ela convive comigo até hoje. Mas eu estou contando são 30 anos de magistratura. Eu teria aqui contigo 3 semanas para nós ficar contando histórias do dia a dia. Então é uma profissão extremamente difícil, não é valorizada. As pessoas acham que o juiz ganha muito. Tem um bom salário, verdade. Não é isso tudo, mas tem um bom salário. Mas com muito trabalho. Como eu disse, audiência à tarde, tem que atender as pessoas de manhã. Como eu estava comentando aqui fora do ar, que hora o juiz estuda, sai uma aula, uma lei nova, ele tem que estudar. Que hora que esse juiz vai estudar? E ele tem as atividades dele, tem que fazer a barba, tem que levar o carro para arrumar, como todo cidadão. Está trancado dentro do fórum. E sendo, muitas das vezes, ainda recriminado pelas partes, porque ganha muito, não faz nada e... Ainda apanha de um dos dois lados. E apanha dos outros lados. É isso. E até eu acho engraçado que às vezes as pessoas sempre tem que ter alguma justificativa para tudo, né? Mas o juiz tem uma série de assessores. Tem lá a equipe que faz. Meu Deus, mas quem não tem? O médico opera sozinho? Eu não faço meu programa sozinho. Faz o teu programa sozinho? Ninguém faz, né? Não. Ele precisa da instrumentista, ele precisa da enfermeira. Agora, ele é o protagonista. Tu tens o teu produtor, Fernando tá lá, mas tu é o protagonista do teu programa. O juiz é o protagonista. A responsabilidade é minha, né? Tua, no fórum. Não vamos desvalorizar isso e colocar num lugar de que o juiz não faz nada, ele só assina. O assinar o teu programa, o assinar a sentença, é o que justifica o teu salário, o meu salário. E melhor ainda, se tu fores um bom juiz que tem sensibilidade para tratar das coisas, excelente, tu é um vocacionado para isso. Mas ainda que não seja, já tem uma responsabilidade gigante sobre os teus ombros. Feliz de quem consegue lidar com ela, não somatizar, não levar para sua casa, esses problemas, lidar no dia a dia. Já levou para casa, doutor? Já não conseguiu separar? Já. Hoje não mais, mas quando jovem, muito mais jovem. O começo, né? Começo. Depois a gente aprende a separar que a vida da gente é uma coisa e a da vida dos outros é outra. Eu pergunto muito isso, por exemplo, doutor, para bombeiros e policiais que trabalham
com crimes hediondos, né? Contra crianças, principalmente, né? E as respostas são alucinantes. Doutor, eu acredito. Né? De conseguir ter que ser profissional, né? Mas acostuma como tudo na vida. Um dia, mano, eu vi um vídeo de 2 médicos fazendo uma cirurgia, abrindo o cara e falando sobre o jogo do Grêmio. Batendo papo, cortando o cara. Pô, mas o cara perdeu aquele gol, tem que mandar esse cara embora. Os caras tão loucos, estão cortando o cara na mesa, aberto. Aquilo pra ele é uma naturalidade, porque já fazem muito tempo. Já aprenderam a separar as coisas. Isso é em toda atividade. E essa tranquilidade que talvez denote profissionalismo, né? Claro, e segurança. Eu estou tranquilo, eu tenho segurança no que eu estou fazendo. Não estou brincando. Eu faço com tranquilidade. Então eu acho que a simplicidade às vezes é o melhor caminho. Mas tem julgamento que tira você do sério, que mexe com o brilho pessoal, porque é maldito, né? Quando a gente fala de profissionalismo, a gente está falando de eu preciso que o juiz seja sereno, né? Sim. Ele não se altere. Eu não tenho esse problema. Já tive. Já teve? Já tive. De novo, quando jovem. Por quê? Porque quando jovem, e é isso que eu digo que o que mais interfere, é a vaidade. Porque eu entrei como promotor com 26 anos. Então tá um menino que sai da faculdade, recém se forma, e 2 dias depois o prefeito tá passando por ti. Doutor, o mano tá me chamando, doutor. Mas eu tenho 25 anos. Aquilo para mim é o máximo. Então a minha vaidade, ela vai lá em cima. Com o tempo, tu aprende que não é assim que funciona. E aí tu lida com isso com muita tranquilidade. Porque o que vai te irritar em julgamentos é só a tua vaidade, mais nada. Quando tu entende que a tua função ali é tentar ajudar as pessoas a encontrar uma solução para aquele conflito que elas têm, e só isso. Não é pessoal nunca, né? Nunca é pessoal. Quando tu entende que tu não é um sujeito iluminado que vai baixar uma luz na tua cabeça, vai dizer, faça-se a justiça, que esse fulano tá certo. Quando tu entende que tu é falível, quando tu aceita que tu pode errar, e quando tu não abre mão do que nós falamos, que tu vai errar, mas honestamente, respeitando teus princípios, tu vai lidar sem irritação, vai tratar tranquilamente com as pessoas. Então eu não tenho muita dificuldade com relação a isso. E leva de uma forma bem doutor, tem 1 milhão de perguntas, tem até consulta aqui com você que eu não vou fazer. Olha aqui, doutor Malon, juiz admirável, profissão, tantos anos de tudo, dedicação, né? Merece cada centavo que ganha. Doutor, parabéns a todos os juízes, missão de vida. Quem mandou foi a nossa Vivi da Casa Guido aqui para você, doutora. Muito obrigado, Vivi. Não, nem falo nada da Vivi, que daí eu vou começar a chorar aqui. Beleza? Doutor, obrigado pela presença, eu fico lisonjeado em lhe receber, né? Espero não te encontrar nunca profissionalmente, né? Nunca, vamos se encontrar, bater um papo que é muito melhor. Sem dúvida, estou sempre à disposição de vocês, foi um prazer para mim também. Já tinha ouvido falar do programa que era excelente, e agora aqui, ao vivo contigo, pude confirmar realmente que é um trabalho de excelente qualidade. Parabéns, mano. Você tem que me contar mais histórias. Você vai ter que voltar, tem mais história, mas não me faz chorar. Hoje saiu uma lágrimazinha, eu percebi. Você não me faz chorar, eu sou chorando, você não me faz chorar aqui. Saiu uma lágrima. Doutor, obrigado pelo carinho. Obrigado a você que está comigo todas as tardes. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, até os juízes são muito humanos.